Entrevista da semana. Muito bem, é chegada a hora de nós trazermos para cá a entrevista da semana, aquilo que de melhor conversamos durante a semana. Hoje nós vamos conversar com o desembargador Henri Petri Júnior. Ele é corregedor-geral da Justiça do Tribunal de Santa Catarina e vai nos falar hoje aqui sobre o sistema prisional em Santa Catarina. Desembargador, recentemente os juízes corregedores de presídios aqui em Santa Catarina estiveram reunidos e avaliando a situação do sistema prisional em Santa Catarina. Qual é esta avaliação que os juízes fazem? O que nós podemos dizer é que o estado de Santa Catarina ele tem uma situação de relativa gravidade no que diz com a superpopulação carcerária. Embora estejamos num patamar bastante satisfatório em relação aos outros estados da federação, nós ainda assim temos um déficit expressivo de vagas e temos uma superpopulação carcerária que também e evidentemente merece a nossa preocupação. Então, de um lado, o dilema que os juízes e corregedores enfrentam é preservar a integridade, a dignidade da pessoa presa, de um lado, e por outro lado o sistema como um todo, o sistema policial e judiciário, acerca das pessoas envolvidas em ilícitos, também precisa funcionar. Então, a composição desses dois vetores, dignidade do preso e, por outro lado, fazer girar o sistema criminal, é a grande virtude, encontrar o ponto de equilíbrio entre essas duas vertentes. Desembargador, nós temos superpopulação nos presídios em todo o país. Este é um problema nacional. Aqui em Santa Catarina, nós vivemos também este drama ou temos peculiaridades a respeito? Nós temos indiscutivelmente uma superpopulação carcerária. Nós temos cerca de 30% além da nossa capacidade considerada ideal. Esse excesso ele é pequeno em relação ao que se vê no Brasil como um todo. E o que gera essa superpopulação, na verdade, é a situação do país, a justiça criminal que faz a sua parte, a polícia que busca realizar aquilo que lhe cabe. Tudo isso gera a superpopulação carcerária, que se torna mais aguda na medida em que nós temos interdições, sejam parciais, sejam totais, e interdições que se realizam por diversas razões. Isso é importante que se destaque. Nós temos interdições que existem porque o presídio, a penitenciária, a UPA, seja o que for, está no limite da sua capacidade, embora esteja funcionando na totalidade das vagas que o estabelecimento detém. Mas nós temos outros problemas. Problemas de estrutura física deficiente, problema de ausência de materiais como cama, que são indispensáveis. Tudo isso acaba repercutindo na superpopulação carcerária. Desembargador, o Poder Executivo, nós sabemos, recentemente, estabeleceu por decreto o estado de emergência na área prisional no Estado. O Judiciário estuda a possibilidade de ampliação do número de comarcas. Como é que o senhor avalia este enfrentamento? O problema do sistema carcerário ele é complexo, certamente exige a participação de todos os atores envolvidos, e o Poder Executivo foi feliz ao reconhecer essa situação de emergência, que vai possibilitar maior agilidade na solução daquilo que cabe ao Poder Executivo estadual. No que diz com o Poder Judiciário, com o Tribunal de Justiça e com os juízes e corregedores dos presídios, nós também estamos desenvolvendo uma série de iniciativas, todas elas voltadas a, por um lado, proteger a dignidade do preso, da pessoa presa, e, por outro lado, fazer com que a justiça criminal e o sistema carcerário funcionem de maneira mais eficaz. Nesse contexto é que estão incluídas as ações que o Tribunal, a Corregedoria em particular, tem empreendido, como a tentativa de realizar um mutirão carcerário com a Defensoria Pública. Temos algumas dificuldades na ultimação dessa iniciativa.
A Corregedoria também está, nesses dias, emitindo orientações gerais para todos os juízes do Estado no âmbito do que cabe à Corregedoria. Nós temos ainda outras iniciativas, como o incremento da utilização das tornozeleiras. Nós tínhamos a utilização de cerca de 240 tornozeleiras no início do ano e hoje conseguimos aumentar essa utilização em praticamente 3 vezes, o que evidentemente gera abertura de vaga no sistema prisional. Enfim, são diversas as iniciativas que nós estamos realizando, aperfeiçoando aquelas que já existiam, no âmbito, claro, daquilo que cabe à Corregedoria no primeiro plano e também ao Poder Judiciário num plano maior. Desembargador, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Nós estamos aqui conversando com o desembargador Henri Petry Júnior. Ele é o Corregedor-Geral da Justiça, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e nós estamos conversando um pouco aqui sobre o sistema prisional de Santa Catarina. Um instante só, depois do intervalo a gente já volta. Que tal resolver os seus conflitos na Justiça de forma rápida e eficiente? Faça conciliação. É simples e só depende de você. Todo mundo que tem um processo na Justiça pode tentar resolver o problema de forma negociada. Basta ir até uma unidade do Judiciário mais perto da sua residência e procurar o setor de conciliação. Lá, diga que tem um processo na Justiça e quer conciliar. Para mais informações, acesse o endereço eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, cnj.jus.br/conciliação. E encontre os locais e contatos dos núcleos de conciliação do seu estado. Muito bem, já estamos de volta. Esta é a entrevista da semana. Hoje nós estamos aqui conversando um pouco com o desembargador Henri Petry Júnior. Ele é o Corregedor-Geral da Justiça, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E nós estamos falando sobre o sistema prisional de Santa Catarina. Desembargador, a outra questão levantada também para resolver o problema, ou tentar resolver, é a realização de mutirões nos presídios, para que se faça um levantamento sobre a possibilidade de liberação de detentos. Como é que o senhor enxerga isso? Esse não é um problema em Santa Catarina. A esmagadora maioria das unidades que tratam disso tem controle sobre os seus processos e eles estão, na imensa maioria, absolutamente em dia. Isso significa dizer que não há preso que esteja em condições de liberdade plena e que, por alguma razão, ainda esteja detido. Isso, ao menos, pode acontecer um caso ou outro, mas seria a exceção que confirma a regra. O que nós estamos falando em termos de mutirão é antecipar, eventualmente antecipar, uma liberdade que só ocorreria dentro de algum tempo, a partir de decisão do Supremo Tribunal Federal, que permite uma certa flexibilização na concessão de liberdade, de livramento constitucional, de avanço de regime. E temos, o que é relevante, decisão administrativa da seção criminal do Tribunal de Justiça, que envolve todos os desembargadores com competência criminal, que chancelou alguns requisitos que podem ser observadas para a antecipação dessa liberdade. Então é bom que fique bastante claro, não se trata de preso que mereça liberdade hoje e que continue detido. Não, na verdade o que nós estamos tentando trabalhar e temos o apoio da Defensoria Pública do Estado é analisar caso a caso para eventualmente, a critério de cada juiz, antecipar a concessão de um regime ou mesmo de um regime mais libertário ou mesmo da liberdade plena. Nós sabemos que a lei de execução penal ela é muito importante, ela muitas vezes inviabiliza o que a lei manda, o que a lei exige na execução da pena nos presídios, cadeias e penitenciárias que nós temos aqui no Estado. O senhor acha que a lei de execução penal é boa no Brasil? Há quem critique, inclusive, a progressão de pena, deveria se manter mais no presídio, os detentos. O que o senhor acha disso tudo?
Eu diria que a nossa lei de execução penal ela é boa. Ela é essencialmente boa. É uma lei avançada, salvo engano é do início dos anos 80, ela é avançada. O problema é que o país como um todo não tem condições materiais e humanas de dar concretude real e precisa à lei da execução penal. Então o problema não está propriamente na lei, o problema está na ausência de condições para darmos efetividade à lei. Com relação à progressão de regime, eu também não sou naturalmente especialista, mas quero dizer que me coloco politicamente a favor da progressão do regime. Não sei se as condições estão estabelecidas no seu ponto ideal, acho até que não. Há situações em que efetivamente deveria haver um rigor um pouco maior, uma extensão da segregação por um período maior, mas penso que a progressão tem que existir, deve haver uma reinserção social progressiva, deveríamos ter também capacidade de preparar essas pessoas para o seu retorno à sociedade. Esse é um problema seríssimo que existe não só em Santa Catarina, aqui até nós temos mais uma vez uma condição bastante favorável, mas é um problema nacional, é um problema seríssimo nacional e também não é exclusividade do Brasil. Mas esse seria evidentemente um quadro bastante favorável, o que certamente diminuiria de maneira expressiva a reincidência que infelizmente nós enfrentamos. Desembargador, muito obrigado pela entrevista. Satisfação sempre é minha. Ok, esta foi a nossa entrevista da semana, sempre o papo interessante que nós tivemos aqui durante a semana. E hoje nós conversamos um pouco com o desembargador Henri Petry Júnior, ele é o Corregedor-Geral da Justiça do Tribunal de Santa Catarina, e o nosso assunto de hoje foi o sistema prisional catarinense. Nós voltamos numa próxima, até lá.